Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam passando muito bem. Pessoal, na aula de hoje nós abordaremos um tema de política e geopolítica relacionado aí ao assassinato de Lev Trotsky, a mando, de Joseph Stalin, no contexto aí da União Soviética. Isso ocorreu em 1940. Só para fazer uma contextualização histórica, para a gente falar sobre o assassinato de Trotsky. Bom, a partir de final do século XIX, as ideias marxistas chegaram à Rússia, aí quando a Rússia ainda vivia sob o governo dos czares. A última dinastia czarista foi a dinastia Romanov. Bom, essas ideias fomentaram aí o surgimento de um grupo revolucionário chamado Vontade Popular. Bom, e foi esse grupo Vontade Popular que tornou real, que levou a cabo aí a Revolução Russa de 1917, que tinha como líderes máximos, você tinha o Vladimir Lenin, o Lev Trotsky, alguns chamam de Leon Trotsky, mas o nome correto é Lev Trotsky, e também Joseph Stalin, eles eram pertencentes ao partido bolchevique. Bom, entre esses três líderes, certamente o mais indicado por sua capacidade intelectual, a sua capacidade política e principalmente por causa de seu discurso vigoroso, era o Lev Trotsky. Só que havia um problema, o Lev Trotsky era judeu. Bom, um judeu certamente não prosperaria na Rússia, que é reconhecidamente antissemita. Então, todos concordaram que o líder natural seria o Vladimir Lenin, e isso ocorreu, tá, pessoal? Disputavam o poder no âmbito da Revolução Russa dois partidos, o Menchevique, que significa minoria em russo, e os bolcheviques. Os bolcheviques, que significa maioria na língua russa. Os bolcheviques defendiam uma tomada de poder radical, provocando uma ruptura da ordem estabelecida. Os mencheviques eram mais conservadores e defendiam a ideia de uma tomada de poder lenta e gradual, fazendo uma transição do capitalismo para o socialismo. Bom, em março de 1917, o partido menchevique saiu vitorioso, colocando aí como líder da Rússia o Alexander Kerensky. Bom, por conta disso, houve uma reunião na alta cúpula do partido bolchevique, onde o Trotsky, o Stalin e o Vladimir Lenin, eles estavam discutindo quais as ações que deveriam ser tomadas pelo partido bolchevique. Bom, pessoal, a genialidade de Vladimir Lenin foi posta à prova nessa reunião, e ele sai com uma alternativa extremamente inteligente, que é a seguinte. Ele fala dentro do comitê, fala assim: olha, nós não precisamos nos preocupar com a ascensão de Kerensky ao poder, pois o que eles estão prometendo, eles não vão conseguir cumprir. Ou seja, a grande promessa da Revolução era pão, paz e terra. E Vladimir Lenin disse: olha, eles não vão conseguir, e aí vai ser o nosso momento de ascender ao poder. Bom, isso foi totalmente concretizado ao pé da letra, Vladimir Lenin estava muito certo, e em outubro as multidões enfurecidas tomam as ruas, e esse foi o momento propício para a ascensão dos bolcheviques, colocando aí como líder máximo da Rússia o Vladimir Lenin. Bom, Vladimir Lenin, em 1922, ele cria a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e 2 anos depois ele morre, ele vem a óbito, e aí chegou o momento de ascender ao poder o Joseph Stalin, que começa a governar com mãos de ferro, perseguindo e matando seus opositores. Então, até a esquerda internacional, ela tem um pé atrás em relação ao stalinismo, não é, pessoal? Bom, então, feito essa contextualização, vamos para o episódio do assassinato de Trotsky. Segundo Oswaldo Cogiola, professor da área de História Contemporânea da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, o assassinato de Trotsky visou desferir e desferiu um golpe terrível à perspectiva de uma reviravolta política que teria tido influência decisiva no curso da história
tanto da União Soviética como do mundo como um todo. Em 20 de agosto de 1940, o revolucionário russo Leon Trotsky foi golpeado na cabeça, o que ocasionou sua morte no dia seguinte. Dentre as motivações políticas para seu assassinato, tem-se a luta contra a política de Stalin. Isso foi um dos principais fatores que levaram ao seu assassinato. O principal dirigente do partido bolchevique junto a Lenin, Trotsky foi um dos responsáveis pela sobrevivência da Revolução de Outubro de 1917, como fundador e comandante principal do Exército Vermelho. Em agosto de 1917, Lenin e Trotsky foram os membros mais votados do novo Comitê Central Bolchevique, iniciando um trabalho conjunto que identificaria mundialmente seus nomes com a Revolução Russa. A vitória militar contra a intervenção externa e a contra-revolução interna resultaram na fundação em 1922 da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1923, dentro do próprio Partido Comunista da União Soviética, surgiu uma disputa interna entre o grupo Oposição de Esquerda, liderado por Trotsky, e que originou a corrente posterior conhecida como trotskismo, contra a facção dirigente do novo Estado soviético, liderada por Stalin. A partir de organizações internacionais, a oposição de esquerda rompeu com a Internacional Comunista em 1933 e fundou a Quarta Internacional em 1938, considerada pelo organizador do Exército Vermelho, o Trotsky, como a obra mais importante da sua vida. A Quarta Internacional visava derrubar o capitalismo mundial através da Revolução Proletária, perspectiva contrária à política de coexistência pacífica entre estados socialistas e estados capitalistas, adotadas por alguns estados soviéticos. Trotsky aspirava uma revolução política na União Soviética que devolvesse o valor político ao proletariado, uma vez que o stalinismo era a burocratização do Estado soviético, devido ao seu isolamento internacional e ao cerco imperialista. Quase todos os membros da oposição de esquerda, partido grupo do Trotsky, quase todos eles foram massacrados pela repressão stalinista, entre os quais diversos dirigentes revolucionários de 1917. Segundo Cogiola, a Quarta Internacional, proclamada em 1938, foi a resposta do movimento operário internacional às derrotas até então sofridas, como a ascensão do nazismo, a opressão ao proletariado alemão e o extermínio da vanguarda revolucionária da Revolução de Outubro por Joseph Stalin. A despeito das condições de isolamento e retrocesso político e ideológico criadas por tais derrotas, a proclamação da Quarta Internacional simbolizou a vitalidade e continuidade da Revolução Socialista liderada por Trotsky. Mesmo depois de expulso da União Soviética em 1929, Trotsky não deixou de ser um alvo de Stalin. A polícia política da União Soviética, chamada GPU, criou a seção Trotsky, com o objetivo de eliminá-lo. Até a ascensão de Hitler ao poder na Alemanha, em 1933, a oposição de esquerda lutou para recuperar o interior dos partidos e a Internacional Comunista. Apesar dos esforços, o resultado foi uma ruptura definitiva entre elas, uma vez que a oposição de esquerda, grupo do Trotsky, obviamente, caracterizou a Internacional Comunista como irrecuperável para o proletariado revolucionário, devido ao seu alinhamento definitivo no campo da contra-revolução. Em vista disso, empenharam-se em construir a Quarta Internacional em 1938, buscando a derrota do capitalismo mundial e mantendo a oposição a Stalin. O assassinato de Trotsky em 1940 não foi apenas a consumação de uma vingança pessoal. Visou desferir e desferiu um golpe terrível à perspectiva de uma reviravolta política que teria tido influência decisiva no curso da história da União Soviética e do mundo todo. Os chamados processos de Moscou, entre 1936 e 1938, tiveram Trotsky como principal acusado. Inclusive, ele foi condenado à morte in absentia, ou seja, sem a presença do réu, uma vez que ele já estava banido da União Soviética.
Além do assassinato de Trotsky, foi legitimado o extermínio da velha guarda bolchevique em sua totalidade, sob o pretexto de ser cúmplice de Trotsky. Em 1938, no campo de concentração de Vorkuta, na Sibéria, os principais responsáveis pelo movimento operário e revolucionário internacional foram assassinados. Embora tenham deixado um programa para a geração futura, sem Trotsky e sem seus principais dirigentes, a Quarta Internacional entrou em crise e retrocesso, dos quais ainda não se recuperou. A ruína da Quarta Internacional foi a principal consequência da morte de Trotsky. Bom, pessoal, como vocês puderam ver aí, né, nas explicações do professor Cogiola, o assassinato, né, de Trotsky tem tudo a ver com disputas de poder. Bom, como eu disse no início desse vídeo, né, pessoal, nós temos que tomar bastante cuidado com nossas preferências ideológicas, não é? De repente, nós estamos aí contribuindo, né, para disputas de poder, para interesses que às vezes nem são os nossos, né? Muitas das vezes, pessoal, o povo é usado como simples massa de manobra. Bom, se vocês gostarem desse vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância junto à plataforma do YouTube. Pessoal, eu me despeço de vocês com um cordial abraço. Até breve!